Eu quero ministrar uma palavra para vocês aqui do profeta Isaías. Essa palavra ela tem muito a ver com a minha vida, com são 41 anos de fé. Eu fiz agora em outubro do ano passado, outubro desse ano eu fiz 41 anos de fé. Isso aqui tem sido uma constante na minha vida. Antes de eu ler o texto para vocês do profeta Isaías, eu quero só fazer umas ressalvas aqui. O profeta Isaías é uma figura intrigante. Ele é o único profeta do Velho Testamento de sangue real. Ele pertencia à família real. A gente não tem outro profeta que tinha tanta entrada no meio da realeza como ele tinha, por ter o sangue azul. Então ele entrava e saía, tanto que ele profetizava muito para a liderança. Outro fator interessante do profeta Isaías é o nível de intimidade que esse homem tinha com Deus para falar a respeito de Jesus do jeito que ele falou. Ele é tido como o profeta messiânico, porque de todos os profetas que anunciaram sobre Jesus, o profeta Isaías é que foi mais profundo nisso. O profeta Isaías, parece que ele estava vendo Jesus na frente, literalmente. Ele estava vendo Jesus e ele deu detalhes pequenos a respeito da vida de Jesus, do sacrifício, da aparência, da expiação. Ele fala coisas assim importantes que se cumpriu na vida de Jesus. Outra coisa é que o profeta Isaías, ele foi um dos primeiros profetas a anunciar o cativeiro babilônico. Agora, o interessante é que ele não só anuncia o cativeiro, como ele dá o nome do imperador que iria liberar Israel. Alguns teólogos dizem assim, não, ele usou o nome Ciro, porque Ciro era um título, não era um nome próprio. Não, era um nome próprio. E a intimidade desse homem com Deus faz com que ele dê até o nome da pessoa. Então, se você vê hoje gente revelando CPF e número de identidade, senha da conta bancária, não, aí não, né, irmãos? Aí não. Você fala assim, pastor, isso é novo? Não, a gente tem um homem que há mais de 100 anos antes do cativeiro, ele está dando o nome do imperador que vai liberar o povo hebreu para voltar para a terra de Canaã. Então ele tinha essa singularidade. Outro fator é que a experiência que você vai ler no capítulo 6 era comum no início do ministério de um profeta. Aqui não, você tem uma experiência tremenda do profeta Isaías com Deus. Você vai ver a intensidade da manifestação da glória de Deus, mas ele já estava exercendo o ministério profético. Enquanto todos os outros profetas tiveram a experiência no início, marcando o início, ele vai ter experiência já na caminhada. E isso para mim é muito importante fazer essa ressalva, principalmente de que ele vai ter uma experiência de início de ministério, já vivendo o ministério. Outra coisa, e por último, dentro dessas observações, é que esses profetas não apareciam do nada. Eram poucos que apareciam do nada. Alguns já vinham de uma linhagem sacerdotal, ou era de uma linhagem de levitas, e eles tinham há 3 testemunhos, que isso eu aprendi no seminário há mais de 40 anos atrás. Há 3 testemunhos que devem seguir uma pessoa que quer viver o pastorado. Primeiro, ele precisa ter o testemunho de Deus, que Deus o chamou. Segundo, ele deve ter o testemunho do seu pastor, que o chamou. É o que a gente vê aqui na vida do profeta Isaías. E terceiro, ele deve ter o testemunho da igreja, de que ele é pastor. Então, hoje, talvez isso seja importante a gente fazer essa ressalva, porque hoje muitos se intitulam pastores e dizem ter sido chamados por pastores, mas o próprio pastor dele não reconhece e a igreja também não reconhece. Então, quando você olha para Jesus, você vê o povo reconhece que ele é o Messias. João Batista olha para ele e diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o próprio Deus se revela após o batismo, dizendo, este é
o meu filho amado em quem me comprazo. Então são 3 testemunhos. Você tem o testemunho, não vou falar por ordem, da igreja, que a igreja olha para essa pessoa e diz, esse menino é pastor, ou essa menina é uma pastora, esse casal é um casal de pastor, antes de serem ordenados. Você tem o pastor, que é o cara que olha e diz, olha, eu entendo que você tem um chamado pastoral e que você vai exercer o pastorado. E Deus que vai seguir essa pessoa constantemente, dando evidências de que o céu está aprovando. Então, desrespeitar qualquer uma dessas etapas pode trazer um prejuízo terrível para o ministério de uma pessoa. Querer empurrar o ministério goela abaixo da igreja, a igreja não te reconhece, mas não, é porque a igreja toda está me perseguindo. É uma teoria da conspiração que só ele entende, que a igreja toda está perseguindo ele e não aceita. Ou às vezes é o presbitério, isso eu estou falando porque muitas pessoas me procuram. Aí diz, pastor, eu tenho um ministério pastoral, mas o presbitério da minha igreja não vê isso. É como se o presbitério da igreja existisse só para impedir o ministério dele. Não existe para outra coisa, é só para atrapalhar. Então, ou às vezes, aí sim, e esse último aspecto é muito perigoso, porque hoje a gente está tendo muitos pastores de internet, quando esse pastor, ele tem o reconhecimento de Deus, quando o próprio Deus dá testemunho dele. Isso é importante. Por quê? Porque hoje tem muita gente caindo de paraquedas, muita gente, irmãos, vindo do nada, e eu vou lhe falar uma coisa que vai talvez te assustar. Hoje, para ser pastor, em algumas igrejas, você não precisa ser convertido, de jeito nenhum. Você é carismático? Você tem uma boa oratória? Beleza. Se você tem uma boa oratória, você já é um bom pregador. Se você é carismático, a gente tem dentro da igreja pessoas que são carentes de relacionamento, não um relacionamento sadio. Aí encontra um carismático desse, já na hora já diz, ele vai ser, ou ela vai ser a minha pastora. Então hoje em dia você tem muitos pastores que têm essas duas coisas. Assim, a pregação dele é algo que você para ouvir. Eu me lembro uma vez que olha quem eu estava ouvindo. Novo convertido, ouvindo uma pregação no rádio, o cabra pregava bem, era cabra mesmo. Pregava bem. Quando eu terminei de ouvir a pregação, era do Alziro Zaru, do templo da LBV. Falei, meu Deus, mas como que esse cara, a oratória dele, é perfeita, ele encaixava os textos. Eu ouvi toda a pregação, quase que eu me convertia de novo, achando que era um pastor. Então, o problema hoje é que os nossos púlpitos estão cheios de gente carismática e com boa oratória. E isso hoje é o fundamental para você ser, eu não vou dizer ordenado, mas você ser um pastor. Então, eu sou um pouco saudosista, quando eu me lembro da doutrina da nossa conversão, que algo era necessário para você ser qualquer coisa na igreja. Você tinha que ser batizado com o Espírito Santo. Eu não sei quantos pegaram esse tempo. Qualquer coisa, qualquer cargo que você fosse exercer na igreja, a primeira credencial era o batismo com o Espírito Santo. E outra pessoa tinha que falar, evidenciar o seu batismo com o Espírito Santo. Então hoje me parece que ter o Espírito Santo foi substituído por ter um bom comportamento. Vocês entenderam? Se a pessoa tem um bom comportamento lá fora e ela vem para cá, ela está com meio caminho andado, ela se enquadra no nosso catatal, no nosso livro de regra de regimento interno, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado, principalmente uma igreja como a igreja dessa geração está vivendo uma sequidão de estilo terrível. Então de repente vem alguém com uma boa oratória, e quando eu falo boa oratória, irmãos, eu estou falando de gente que sabe fazer você chorar. Na hora certa ele vai mudar a tonalidade de voz, ele vai fazer tudo, você vai chorar.
De repente ele vai mudar a tonalidade, vai fazer você rir. São técnicas de oratória. Isso é técnica, você aprende literalmente isso. Né? Os sofistas começaram a falar sobre isso. Né? Daí vem a palavra sofisma. Mas os sofistas começaram a falar sobre isso. Então isso está sendo um perigo para a gente. Muito cuidado, igreja. Muito cuidado, igreja. Amém? Muito cuidado, que Deus te conduza no meio de escorpiões e serpentes, como nós estamos andando hoje. E a gente guarde o nosso coração, você que tem família, que você guarde bem, mas bem mesmo sua família. Amém? Eu me lembro do pastor Amaro. Pastor Amaro esteve aqui alguma vez? Não. Mas o Marcelo vai se lembrar. Pastor Amaro foi fazer uma reunião lá com o presbitério, eu acho que até hoje eles acham graça. E o pastor Amaro começou a entregar a palavra profética para todo mundo. Quando chegou em mim, ele me chamou de quê? Jumentinho de profeta. Aí eu azedei, eu falei, todo mundo tem uma palavra boa, você me olha e me chama de jumento de profeta? Ele olhou e disse, é porque você é o único que tem coragem de peitar profeta. Porque muitas vezes alguns pregadores foram na nossa igreja, irmãos, você sabe quando não bate? É claro que sabe, né? Não batia. O cara estava pregando bem, minha esposa é que sofre, porque eu fico apertando a mão dela, e ela já sabe, não está batendo, tem alguma coisa errada. Ô irmãos, vamos pegar o bispo Salomão, o que morreu e ressuscitou, que tinha 2 temperaturas no corpo. Não bateu, ele foi pregar, eu falei, tem algo errado na vida desse cara, e eu vou fazer um teste com ele amanhã cedo. E no outro dia de manhã, todo mundo tomando café, e ele estava lá, eu peguei minha esposa, e ela vai arrastada, ela não vai por livre espontânea. Vamos ali. E tem um amigo no Rio de Janeiro, que foi um dos primeiros exorcistas do Brasil, e já tinha falecido ele. E eu cheguei para esse bispo Salomão e perguntei para ele, falei, rapaz, você mora no Rio? Ele falou, moro no Rio. Eu falei, que benção, eu conheço tem uns amigos lá, e por exemplo, tem um amigo lá por nome de bispo Salomão, bispo Almir Guimarães, você conhece ele? Ele olhou para mim e falou, conheço, eu tive com ele semana passada no Café de Pastores. Eu olhei para a Elda e falei, ele estava numa sessão espírita, porque o pastor já morreu tem tempo. Aí, irmãos, procurei o pastor Ricardo, falei, Ricardo, fedeu enxofre, vamos procurar aí. Irmãos, foi cavar um pouco, nós descobrimos horrores da vida do cara. Então, é interessante você dar ouvido ao que o Espírito Santo está falando para você. Às vezes o cara não tem uma boa oratória, mas o Espírito Santo está dizendo, ouça. Não é? Às vezes o cara não tem uma boa desenvoltura no púlpito, ele não é o orador, mas o Espírito Santo está falando para você, ele tem a unção, escute ele. Então ande sempre vigilante, principalmente hoje em dia. A igreja brasileira está sendo saqueada por lobos que se passam como ovelhas. Então vocês têm que tomar cuidado para não se tornarem carne aos dentes desses lobos. Amém? Vamos lá. Profeta Isaías capítulo 6, o texto é longo, diz assim, então eu disse, eu falei o versículo? Não? Capítulo 6, já viram que eu não sou um bom orador, então estou me enquadrando aqui no que eu preguei. Capítulo 6, verso 5 diz assim, então eu disse, eu falei certo? Sim? Então beleza. Meu Deus, eu vou ficar aqui até o final do culto perguntando se eu estou no texto certo para vocês. Então eu disse, ai de mim, porque vou morrer. Sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com a pinça, e com essa brasa me tocou a boca e disse, eis que essa brasa tocou os teus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado.
Depois disso, eu ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia a mim. Amém? Vamos lá, amados. Eu disse que experiências como essa marcam início dos ministérios proféticos. Hoje em dia você tem ainda muito isso, pessoas que prismam muito por isso. Como que aconteceu o seu chamado? Algumas pessoas vão perguntar assim: como que aconteceu o seu chamado? Aqui não, aqui você já tem Isaías que já está profetizando. A gente não inverte a cronologia, dizendo, não, é porque a cronologia aqui não está batendo. Não, essa experiência foi quando ele já estava vivendo o ministério profético dele. Mas acontece aqui uma ingerência de Deus no momento dele só, no momento de comunhão dele com Deus, que vai dar um outro norte para a vida do profeta Isaías. E dessa experiência eu quero tirar e fazer duas observações antes de nós celebrarmos a ceia. É a segunda vez que se vê serafim. Você só tem manifestação de serafim com o profeta Ezequiel e com o profeta Isaías. Mas aqui parece que dá para entender qual é a visão que ele tem de serafim, porque no profeta Ezequiel você não vai entender nada. O que ele vai falar, os ufólogos gostam muito de dizer que Ezequiel viu uma nave espacial, literalmente, pelo que ele estava vendo. Mas aqui não, aqui Isaías tem uma experiência com serafins. E todas as vezes que esses seres que são seres de adoração manifestam, vai causar impacto no corpo humano. Uma manifestação muito forte da glória de Deus faz você cair. Uma manifestação muito forte da glória de Deus pode levar você a pagar um mico na hora, a ficar meio estrambelhado. A manifestação da glória de Deus no livro de Atos fez com que os discípulos se parecessem com o quê? Com bêbado. O pessoal olhou e falou: estão de pileque, 1h da manhã estão de pileque. Então, quer dizer, os caras não estavam muito certinho não, tinha alguma coisa errada ali, tinha alguma coisa muito certa para eles falarem que estão embriagados. Vamos lá, o profeta Isaías tem essa experiência, e quando ele vê os serafins, quando ele vê a glória de Deus, e essa glória vem, como veio no livro de Atos também, vem sacudindo, literalmente, o templo balançou com a glória de Deus. Imediatamente, quando ele tem essa experiência, ele libera essa expressão: ai de mim, porque eu vou morrer, porque eu estou vendo o Rei da Glória. Essa noção de que quem vê Deus morre, vai vir lá de Moisés, quando Moisés pede para ver Deus, e Deus diz: ninguém nunca me viu, e viveu para contar o que viu. Moisés foi mais atrevido, Moisés disse: se vira, eu quero ver e eu quero viver. E Deus literalmente se virou, porque mostrou as costas para Moisés. Mas essa noção era uma noção já antiga. Então Isaías tem essa visão da glória de Deus. Imediatamente ele vai perceber, dentro da visão da glória de Deus que ele tem, ele vai perceber quem ele é. E é essa a primeira observação que eu quero fazer. Ninguém vai conseguir caminhar na presença de Deus, ninguém vai conseguir viver tempos de vitória ou ser literalmente edificado pelo Senhor, sem primeiro ter essa experiência de conhecer você mesmo. Você tem uma experiência com você mesmo. Porque muitas vezes tem pessoas que acontece até no momento da conversão, dessa pessoa passar a ter uma falsa ideia dela mesma. Ou ela já veio lá de fora com essa ideia errada que ela tem dela mesma, como no caso de Pedro, que é um que já veio com uma percepção dele mesmo totalmente errada. A visão que ele tinha do eu era errada. Então, quando Deus se revela para o profeta Isaías, a primeira coisa que acontece é, o profeta Isaías se vê nu, e ele tem uma experiência com ele mesmo, e pela primeira vez você vai ver ele dizendo: porque eu sou um homem impuro
e habito no meio de um povo de impuros lábios, e o serafim, quando toca ele, diz a sua iniquidade, porque até agora ele está falando da iniquidade do povo. O profeta está profetizando contra o povo, a palavra de Deus para o povo. Aqui não, aqui o impacto que ele tem com a glória de Deus traz uma realidade a respeito dele mesmo, e ele se enxerga. Talvez isso está faltando muito na igreja hoje. Você ter uma experiência com você mesmo, e essa experiência vai ser guiada, vai ser dirigida pela manifestação da glória de Deus, para que você compreenda quem você é de fato. Por que tem que ter essa necessidade? Por que isso se faz tão necessário? Porque lá na frente, você pode se equivocar e achar que o que você tem é por causa de mérito pessoal. Eu tenho isso porque eu sou assim porque eu já estava no caminho. Quando Deus me salvou, eu já estava meio certinho. Se Jesus me salvou ou não, eu ia para o céu porque eu era joinha, eu era bom. A manifestação da glória de Deus para o profeta Isaías trouxe à tona a incapacidade do profeta. E ele diz, eu vou morrer. Ele vê ele mesmo. E isso é necessário para se começar a viver o sonho que Deus tem para a sua vida. Seja um sonho de prosperidade financeira, seja que me ouvindo, você que é um empresário muito bem sucedido, ou que vai ser, ou que tem um ministério pastoral, um ministério dentro da igreja, para dentro da igreja. Conhecer você mesmo vai ser fundamental, porque isso pode, não vou dizer que vai determinar, mas isso pode livrar você de cair em ciladas futuras, de achar que você está ocupando o cargo que você está, porque você é bom demais. Então a experiência com Deus, a primeira reação dessa experiência, que é sequencial, uma vai seguir a outra, vai ser mostrar para você quem você é. Você precisa ter uma visão correta, e isso vai bater muito contra o humanismo. Muito contra o humanismo. Porque se a gente apaga todas as luzes aqui, todo mundo vai estar arrumadinho, bonitinho. Mas conforme vai acendendo as luzes, você vai vendo alguns problemas. Aquela roupa que você não passou direito, o sapato que está sujo, o cabelo que você esqueceu de pentear. Quanto mais luz acenderem perto de você, mais você vai ver imperfeições em você mesmo. Então, quanto mais você se aproxima de Deus, mais humilde você vai ficar. Eu acho assim, antagônico à realidade bíblica, você vê pessoas que se tornam arrogantes por dizerem que são íntimas de Deus. Então me respeita, porque eu sou íntimo de Deus. Porque quanto mais próximo de Deus, mais meus problemas, mais eu vejo quem eu sou, e mais eu vou me tornando humilde. Isso é totalmente o contrário. Irmãos, escuta bem, quem tem um dom, você acabou de receber um dom, pastor, eu tenho um dom. Você não foi promovido. Não, o dom te tornou servo da igreja. O dom que você tem é só uma bandeja e uma roupa de garçom. Então não tem como eu ter um dom e querer exigir de você que me respeite como alguém que sou maior do que você, não. O dom me tornou servo, Deus me deu um dom para a edificação do corpo. Deus me chamou para abençoar a sua vida. Deus me chamou para fazer você crescer nele. É isso que eu sou, um servo teu. Servo da igreja. É engraçado que tem pessoas que se tornam arrogantes por ter um dom, ou arrogantes por ocuparem alguma posição na igreja, e querem exigir da igreja que a igreja o ouça sem questionar, e que a igreja não fale nada a respeito dele, porque eu sou ungido, porque está escrito, não toqueis os meus profetas, não toqueis os meus ungidos, né? E nem maltratem os meus profetas. Agora, a pessoa usa esse texto tirando do contexto, porque quando esse texto foi escrito, se referia à nação de Israel, não era um homem só.
Não foi Deus falando a respeito de um profeta, foi Deus falando a respeito da nação de Israel. Essa nação é uma nação profética. Essa nação são os meus ungidos. Então tem pessoas que pegam esse texto para trazer para ele, exigindo de você uma obediência cega. Uma obediência cega. Não, Deus me falou, acabou. Você não tem o que questionar. Se Deus me falou, peraí, calma aí, não funciona assim. Eu tenho um dom e eu tenho um ministério, porque você existe. Eu tenho um dom e eu tenho um ministério, porque Deus quer ver você crescer, então Ele acabou de me entregar algo para que eu seja servo seu. Então, quando eu vejo essa escala hierárquica, crente, presbítero, pastor, bispo, o apóstolo é quase a quarta pessoa da Trindade, esse é intocável. Isso é totalmente antibíblico. Eu sou servo, eu me torno servo de vocês. Foi isso que o Senhor Jesus nos ensinou. Então, olha só, aqui o profeta Isaías vai ter um impacto, vai ser impactado de uma forma tremenda, porque ele até agora ele profetiza sobre o povo, só que agora ele tem uma experiência com ele. Por que isso precisa acontecer? Porque Deus jamais vai construir algo sobre a areia. Deus jamais vai construir algo sobre aquilo que você imagina ser. Então, talvez a primeira reação da manifestação da glória de Deus, guarde bem, é sequencial, tá? A primeira reação é trazer à tona a sua impossibilidade de fazer qualquer coisa no reino. A manifestação da glória de Deus vai trazer à tona o seu pecado, a sua fraqueza, a sua incapacidade, a sua impossibilidade, e você vai dizer, talvez pela primeira vez e pela última vez, eu não sirvo. Eu não sirvo. E esse processo ele é doloroso, por quê? Porque Deus vai ter que desconstruir uma imagem errada que você fez a seu respeito. Então Deus vai começar a quebrar isso aí. E essa desconstrução de uma imagem errada que eu tenho a meu respeito é doído. Porque eu cheguei aqui achando que eu sou a última Coca-Cola do universo. E de repente a manifestação da glória de Deus traz à tona o meu pecado. Tem que acontecer? Tem. Olha para Pedro. E vejam como Pedro tinha uma imagem a respeito dele que não batia com a realidade dele. Várias vezes você vê Pedro no barco, ele está quase que repreendendo, ele está pedindo, ele está querendo ensinar Deus a ser Deus. Quando Jesus está falando sobre o sofrimento, Pedro empresta a boca para o diabo. No barco, quando Jesus diz, sou eu, ele diz, é o Senhor mesmo, mandou eu ter sobre as águas. E Jesus está sempre tentando falar para Pedro quem ele é. Mas chega um momento em que Jesus, antes da crucificação, Jesus diz assim, vão ferir o pastor e as ovelhas vão se dispersar. Pedro entendeu. Só que Pedro assumiu a liderança e diz, eu não. Todo mundo pode abandonar o Senhor, menos eu. Se for necessário morrer, eu morro contigo. Era a imagem que ele tinha dele mesmo. Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, por acaso, Pedro, você pode beber do cálice que o Pai preparou para eu beber? Pedro diz, 2 doses então. Uma pessoa está para mim. 2. Pedro, deixa eu falar uma coisa para vocês. Satanás rogou ao Pai para cirandar vocês, matar vocês. Ele queria peneirar vocês como trigo, mas eu intercedi por vocês. Parece que aquilo passa vazado pelo ouvido de Pedro. Porque ele acreditava, vão para a guerra, vão para a guerra. Mas eu não te abandono. Essa era a visão que Pedro tinha dele mesmo. Pouco tempo depois, Deus está negando o Senhor Jesus na presença de pessoas irrelevantes para a época. Ele ali se lembra do que Jesus falou, no horário que Jesus falou, e a Bíblia diz que Pedro, então, dando as costas, chorou amargamente. Aqui eu já salto para a segunda observação. Quando eu falo chorar amargamente, eu costumo dizer que Pedro desviou. Quando ele viu ele mesmo, quando ele viu quem ele era, o homem que ele era,
ele simplesmente, ele volta para a vida antiga. E ele não desvia sozinho não, ele ainda leva uma turma com ele. Talvez na cabeça de Pedro, a expressão é uma que todo que nasceu de novo tem medo de ouvir essa expressão. Deus está decepcionado com você. Porque foi essa a mentalidade de Pedro. Acabou. Eu acho que ele não me ama mais. Eu acho que ele não apostaria tanto na minha vida como ele apostou se ele soubesse que eu ia fazer essa titica que eu fiz aqui agora. E Pedro vai embora. Mas quando Jesus vai ressuscitar, que ele aparece para as mulheres, ele diz, vai e diz aos meus discípulos e também a Pedro. Que a gente se encontra lá na frente, na Galileia. Então, a frase que transiciona uma observação para outra, talvez seja essa, que está parando muito crente. Pessoas que pararam no primeiro movimento de uma revelação que é sequencial. Eu sou fraco. Eu sou incapaz. Eu não dou conta. Eu não sirvo. Eu quero ser, é a frase do filho pródigo, eu vou ficar aqui congregando, eu quero ser só alguém que vem congregar, porque eu não tenho capacidade. Palmas para você, porque você teve uma revelação clara do que Deus quer fazer na sua vida, você sabe quem você é. Agora o problema é parar aí. Você vai viver debaixo daquela unção da galinha da Angola. Tô fraco. Toda vez que você se encontrar, como é que você está, irmão? Ih, pastor, o senhor sabe. Chama para fazer alguma coisa na igreja. Não, pastor, eu não tenho condições, eu não sou capaz. Bom, beleza, que você não é capaz, que nós não somos capazes, a gente já sabe. Amém? Graça é favor e merecido. Irmão, escuta, servir vocês, a igreja, a noiva do Senhor Jesus, é uma honra que é me dada que eu não mereço. Está aqui pregando para a noiva de Cristo, está aqui pregando para pessoas por quem Jesus morreu na cruz do Calvário. Eu estou pregando para pessoas que vão morar no céu. Eu estou pregando para pessoas que vão andar lado a lado com o Senhor Jesus. Eu estou pregando para pessoas que o próprio profeta Isaías, profetizando a respeito de vocês, ele diz a respeito de Jesus, ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Então é uma honra para mim, mas escuta bem, não é porque eu mereço, eu sei quem eu sou. E houve um processo de desconstrução na vida do Getúlio na minha jornada. Porque quando eu me converti, eu achava que não pecava mais. Eu achei que eu já tinha ganhado o diploma de perfeito, de santo sem pecado. E foi nessa vibe aí que eu fui. O meu primeiro fracasso foi o que mais me matou. Por quê? Porque o diabo usou essa expressão para mim. O diabo disse, Deus está decepcionado com você. Já era, todas as profecias, todas as palavras que você recebeu, esquece. Porque você acabou de decepcionar o Deus que te chamou. E o pior foi que eu acreditei nisso. Que Deus de fato estava decepcionado comigo. E o que é a decepção? A decepção é fruto de uma expectativa irreal que se faz a respeito de outras pessoas. Por eu não conhecer alguém, eu crio expectativas a respeito dessa pessoa e muitas vezes, na maioria das vezes, essas expectativas são irreais e elas não vão ser respondidas. Então eu achava que Deus estava decepcionado comigo porque eu pequei. E que Deus havia desistido de mim, porque foi essa palavra de Deus. Foi essa palavra do diabo sobre a minha vida. Você acabou de fazer o que você não deveria ter feito e agora Deus desistiu de você. Esqueça as promessas, sendo que as promessas de Deus, o meu relacionamento com Deus é que me fazia feliz. E de repente alguém chega e pega o pirulito da criança e diz, acabou? Irmãos, foi um fosso para mim aquilo. Foi um fosso. Quando o diabo disse, você não serve mais para viver tudo que Deus prometeu. Você foi desclassificado, você foi reprovado.
Aquilo foi morte para mim, foi morte para o meu coração. Então talvez nós tenhamos aqui nessa manhã pessoas que já sorriram, pessoas que já se alegraram ao ouvir um profeta falar o que Deus tinha na sua vida. Ou mesmo o próprio Espírito Santo falou para você sobre o projeto dele, sobre o que ele tinha para você. Ou talvez um pregador, um ministro estava pregando e sua atenção ficou naquele ministro e você disse para você mesmo, um dia eu quero ser como aquele homem. Isso é uma forma de Deus despertar pessoas para o ministério. E quando isso aconteceu, você se alegrou muito, que foi o meu caso. Apesar de eu estranhar as primeiras palavras proféticas que foram liberadas para a minha vida, eu comecei a gostar do que Deus estava falando. Porque Deus estava falando coisas grandes que eu jamais poderia viver numa evolução natural da minha própria família. E eu comecei a gostar, e eu comecei a sorrir. É o namoro. É o período do namoro, onde o homem faz promessas para a mulher faz juras para esse homem, e os dois se alegram nesse relacionamento. Assim foi comigo. Deus começou a fazer promessas para mim, e eu comecei a fazer promessas para Ele que eu não iria dar conta de cumprir. Então o meu primeiro fracasso, quando o diabo disse, não acabou só as promessas, para mim, acabou a minha alegria. E Deus teve que tratar comigo depois para dizer, olha, eu não estou decepcionado com você. Então o que eu quero dizer nessa manhã? Independente da situação que você tem enfrentado, do tombo que você tomou, independente do fracasso que você enfrentou, escuta bem, Deus não está decepcionado com você. Aliás, a verdade é, você que está decepcionado com você. Só que você está transferindo isso para Deus. Você que acreditou que você era o super-homem, só porque usava a cueca por cima das calças. Acabou. E você achou que era o bambambam. Aí logo veio a primeira situação desafiadora, você tombou, caiu, e agora você está olhando para Deus e dizendo, Ele está decepcionado. Não, Ele sabia. O salmista Davi diz, ele sabe que eu sou pó. Ele sabe que eu sou nada. Ou você acha que Deus não sabe de tudo? Não só dos tombos que você já tomou, mas dos tombos que você vai tomar ainda, Ele já sabe. E Ele continua insistindo, dizendo para você, eu te amo. Eu te amo. Talvez essa foi a pergunta mais tola que eu já fiz na minha vida. Foi perguntar para Deus que se Ele, olha, a pergunta que eu fiz foi nesse tempo para Ele em oração. Se o Senhor soubesse que eu ia fazer tanta titica como eu fiz, o Senhor teria me chamado para o ministério? Deus disse, se eu soubesse, como se eu soubesse? Então talvez você viveu um tempo de muita felicidade, debaixo de promessa, e você sorria, você se alegrava, aquele primeiro amor foi impactante. Mas a revelação de Deus, para trazer a desconstrução de uma identidade errada que você tinha, trouxe tristeza para você, porque você achou, você pensou, você conjecturou, você se viu de uma forma que Deus disse, eu preciso desconstruir ele para que ele saiba quem ele é e quem eu sou. Amém? Segunda observação, quando Isaías faz essa afirmação, esse serafim pega uma brasa e toca a boca do profeta. Isso para mim prefigura Cristo, porque o serafim diz para ele, a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado foi perdoado. Ele tem uma segunda experiência então, sequencial. Ele tem uma segunda experiência, agora escuta bem. Nessa segunda experiência, depois que ele tem essa experiência de ser tocado, ele diz que ouviu o Senhor dizendo, a quem enviarei? E quem irá por nós? Imediatamente, esse homem que agora mesmo estava dizendo, vou morrer, não presto, não sou nada, não sou ninguém, ele se levanta e diz, eis-me aqui, me envia, me envia.
Então, quando eu falo que a experiência ela é sequencial, estou dizendo isso para vocês. Imediatamente após Deus revelar para você quem você é, Ele vai revelar para você quem Ele é. E isso é que vai completar a revelação. Não é só parar de dizer eu sou fraco e viver anos falando eu sou fraco. Se foi Deus que começou algo, Ele vai terminar. Então a própria manifestação que traz a incapacidade do profeta é a que manifesta a glória de Deus e que capacita o profeta para dizer, estou aqui. Então eu tenho medo de crentes que estão na fé há muitos anos, mas ainda continua dizendo, eu não sou nada. Eu não sou nada, eu sou fraco, eu não sirvo. Porque me parece que o diabo fez questão de amarrar essa pessoa nisso e não deixou ela prosseguir na revelação. Sim, que você é fraco, beleza. Aliás, todo mundo aqui sabe. Cidade pequena, todo mundo sabe de tudo. Então, todo mundo sabe de suas fraquezas, de quem você é. Agora, o que eu preciso prosseguir é para dizer, tudo posso. Eu não, mas eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu não, mas sobre todas essas coisas eu sou mais do que vencedor. É Paulo que está buscando uma cura de Deus e Deus dá o checkmate nele e diz, eu não quero te curar, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você diz que é fraco, aí você é forte. Então o problema é que hoje, por exemplo, às vezes a gente vai pregar em algumas igrejas e tem pastores que aproveitam que a igreja está cheia para fazer uns apelos meio esquisitos, né? E eles falam assim, olha irmãos, e é um departamento que sempre precisa, quer ver? O departamento infantil está precisando de professores. Aqui não? Não, né? Tem muita? Tem muita titia e titio aqui? Então precisa. Está sempre, a igreja está precisando de pessoas. E nós temos muitas pessoas que são capazes. O problema é, o diabo parou ela no início. Ela olha para ela e só diz, eu não sou capaz. De alguma forma essa pessoa diz, eu não sou capaz. Ou eu sou muito carnal, ou eu não oro tanto. Mas de alguma forma você parou no processo. E o meu convite nessa manhã é para que você deixe o processo se completar na sua vida. Saber que eu sou fraco, eu sei aqui e sei aqui. Não é por conjectura, eu sei de fato que eu sou fraco. Mas se algo que eu descobri no decorrer desses anos, irmãos, é que eu tudo posso naquele que me fortalece. O primeiro capítulo do meu livro que você sabe sobre libertação, eu não vou perguntar porque eu acho que todo mundo aqui já leu. Eu conto de uma batalha com um principado na África. Foi na terceira cruzada, foi 21 dias na África, fazendo cruzadas em 3 lugares. Quando eu conto no livro como que esse principado apareceu, como que foi o embate, as pessoas perguntam assim para mim, pastor, mas o senhor não ficou com medo? Eu disse não. Para cada momento especial, uma graça especial vai lhe ser dada. A primeira noite que eu estive não sei se a gente pode chamar aquele de hotel, a gente estava dormindo no hotel, irmãos, a noite inteira, uma criança chorando ao redor do meu quarto. O tempo inteiro, chorando mesmo, e chorava muito. No outro dia, eu chamei o apóstolo e disse assim para ele, rapaz, essa noite eu quase não dormi, porque tinha uma criança chorando o tempo inteiro ao redor do quarto onde eu estava. Esse apóstolo olhou para mim e disse, pastor, não era criança, era demônio. Era um demônio que quis te manter acordado para te cansar à noite, para no outro dia você não poder ministrar. Pastor, o senhor sentiu medo? Não. Pastor, o senhor é muito corajoso? Também não. Eu simplesmente tudo posso naquele que me fortalece. No outro dia, eu dormi tão tranquilo, que quando nós acordamos de manhã,
O menino que estava comigo falou, cara, que terremoto esquisito essa noite. Eu falei, que terremoto? Ele diz, olha a parede rachada atrás do senhor. O senhor não viu? O senhor está dizendo que não viu o terremoto? Eu falei, não, não vi terremoto. Deu um terremoto só no lugar onde a gente estava, que rachou a parede do quarto onde a gente estava dormindo. O senhor teve medo? Não. Mais uma vez, é porque o senhor é muito corajoso? Não. É porque eu tudo posso naquele que me fortalece. É para isso que você precisa agora continuar. Que você viu sua fraqueza, beleza, glória a Deus, começou algo. Agora você não pode ficar parado aí. Você não pode ficar parado falando para Deus o que Ele já sabe das suas incapacidades. Agora está na hora de você ser tocado por essa graça imensurável, por essa graça bendita e dizer, eis-me aqui. Eu estou aqui, me usa, me envia. Em que eu posso ser útil para o reino? E talvez, eu termino dizendo que talvez esse esteja sendo um dos vetores dos problemas de saúde que você está tendo. Qual, pastor? Está fora do projeto de Deus. Irmãos, não é uma nem duas pessoas que eu conheço que está tratando de depressão, achando que tem uma patologia, mas essa depressão é causada por essa pessoa não estar vivendo o que Deus chamou ela para viver. Você sabe para que Deus te chamou. Você sabe. Não tem, irmãos, dificilmente vai ter alguém aqui que diga, pastor, eu não sei. Como não sabe? O problema foi que você parou e você até agora não se prontificou para dizer, estou aqui, eu sirvo. Por tua graça eu sirvo, pelo teu sangue eu sirvo. Pelo teu poder eu sou capaz, eu posso. E por você ter parado, ninguém que senta na mesa do rei, que come com o rei, que ouve as canções que é cantada para o rei, consegue ficar parado, porque o reino de Deus é dinâmico. Vocês estão entendendo? O reino de Deus é dinâmico e nós também somos seres dinâmicos, irmãos. A gente não consegue ficar parado. A eternidade está dentro da gente. Deus plantou a eternidade dentro de você. Você jamais, escuta, jamais você vai conseguir ser igual ao povo lá fora que não teve uma experiência com Deus. Jamais. Você comeu manjares que o rei come. Você conversou com o rei, você esteve na presença do Deus, de todo o único Deus. E agora você quer se amoldar e ser igual? Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. É 100% garantido que eu estou te falando. Você não vai conseguir ser igual o pessoal lá fora. Pastor, com que certeza o senhor fala isso? Porque eu já tentei. Eu já tentei ser igual. Não dá. Não dá. E sim, tudo não dá. Tudo não dá. Escuta, você acha que você vai conseguir voltar a ser o endemoniado feliz que você era? Depois de tudo que você ouviu, depois de tudo que você cantou, depois de estar na presença do Rei da Glória? Nunca mais. Nunca mais. Irmãos, olha, deixa eu te falar, a boate não é mais azul. Não, acabou. O Fuscão preto desbotou. Porque você só vai ver defeito. Eu fui para uma pescaria há alguns anos atrás, e durante o almoço a gente está na fazenda, e eu deitei num banco e um dos trabalhadores da fazenda estava lá com o rádiozinho ligado, ouvindo sofrência. Irmãos, eu acho que eu aguentei ouvir umas 4 músicas dele. Mas é só desgraceira. Mas é só bagaceira. Ela foi embora com o meu melhor amigo. E eu estou aqui agora, na mesa desse bar. Só na 4ª música ou 5ª música eu falei, não aguento. Não aguento porque senão eu vou sair daqui na mesma depressão que esse cara está vivendo. Você não vai, escute bem, você não vai conseguir ser igual. Então o meu conselho nessa manhã é, prossiga. Prossiga, não para aí não, prossiga. Continua. Deus tem um projeto, continua nele. Viu sua incapacidade? Vi, pastor. Agora veja a capacidade de Deus em você. Agora veja o que Deus pode fazer através de uma pessoa que tem uma visão certa.
uma visão que o próprio Deus trouxe para você. Então, ficar parado aí por mais tempo vai agravar o seu estado. E eu disse e repito, e tem muita gente que tem problemas psicológicos porque deixaram de viver aquilo que Deus fez você sonhar. E a Bíblia diz que a esperança tardia faz adoecer a alma. O que está acontecendo? A eternidade chamou o seu nome. O céu chamou o seu nome. E você se alegrou. E você sonhou. Só que de repente parou. Você parou. E isso se tornou uma doença dentro de você. Então nessa manhã, nessa Santa Ceia, eu quero convidar você para refazer sua aliança com Cristo. Refaça sua aliança. Diga como você disse na primeira vez: eis-me aqui, me envia, me usa. Não estou dizendo para cuidar de criança, porque aí é muita luta. Aí a graça é dobrada. Estou brincando, brincadeirinha sem graça, estou brincando. Mas está na hora de você sentir o poder de Deus e falar: pode me enviar, pode me enviar. Amém? Vamos ficar de pé. Eu quero orar por vocês agora. Irmãos, eu sempre disse isso aqui, toda vez que eu venho aqui, Irati precisa ser tomada pelo Evangelho. E essa cidade precisa. O problema é que vocês estão esperando que outros venham aqui para tomar a cidade. Isso não existe. É vocês que vão tomar essa cidade. É vocês que vão tomar a economia dessa cidade, a política, a saúde, a educação. São essas pessoas que estão aqui. Aí você está esperando alguém mais capacitado? Não tem. Não tem. A capacidade sempre vai vir do céu. Então, nessa oração, em nome de Jesus, pega o sonho que você desistiu de sonhar, que foi de Deus, e coloca ele no seu coração de novo. Traz ele para dentro de novo. E fale como o profeta Isaías: eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor, me envia. Eu estou pronto. Eu estou pronto, eu sei quem eu sou, mas eu também sei quem você é. Amém? Fecha teus olhos.